Quanto às curas reconhecidas como reais na pastoral precitada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas mormente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, força é confessar que faz uma boa e meritória ação. Nota: as igrejas, querendo persuadir as pessoas curadas pelo espiritismo, dizendo que haviam sido curadas pelo diabo, grande número dessas pessoas se separaram da igreja sem que jamais pensassem em fazê-lo. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos? Esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos todos da curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição e etc., pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obras de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Por que serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres? Sustentar semelhante tese é abdicar toda a lógica. O autor da pastoral labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário, isto é, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que não são mais considerados como maravilhosos e sobrenaturais. Dado, porém, de barato que assim não fora, tão lógico seria atribuí-los ao diabo, quando era lógico noutros tempos dar a este as honras de todos os fenômenos naturais cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos devemos entender os que visam ao mal e ao ridículo, a menos que queiramos qualificar de tal a obra salutar dos bons espíritos que promovem o bem encaminhando os homens para Deus pela virtude. O Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere dos seguintes preceitos. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição. Ressumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito.
Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores, pela mesma razão porque entre nós os torneios de força e agilidade são próprios de saltimbancos e não de sábios. Absurdo seria supor que um espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura de O que é o Espiritismo, no capítulo 2, nos itens 37, 38, 39, 40 e 60. E ver também o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 1, designado Diferentes Ordens de Espíritos, Escala Espírita, e o Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 24, identificado como Identidade dos Espíritos, Distinção dos bons e maus espíritos. Qual é o homem de boa fé que pode lobrigar nestes preceitos atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Não. O Espiritismo não confunde os espíritos. Antes, pelo contrário, procura distingui-los. A Igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o Espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, de feição a terem das coisas uma ideia muita vez falsa e incompleta, incapazes de resolver certas questões e, conseguintemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo vai além. É mais rigoroso. Não admite manifestação de quaisquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus, ao passo que a Igreja de tal não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam de tal permissão. O Espiritismo diz mais que, mediante tal permissão e correspondendo aos apelos dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. Perguntamos: o espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se? Obedecendo à vontade de Deus, isto é, à lei que rege o universo, ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias que levem a coisa em ar de gracejo. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 25, perguntou-se: pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? A resposta foi: perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio. Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição? E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam o vosso nome? Mas, quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. Tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus, que dizem quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco, bem como aos nossos anjos de guarda assistir-nos e afastarem os maus espíritos. E em se tratando de evocação de um espírito determinado, disse: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco e etc.
Esta citação é do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 27, número 203. As acusações formuladas pela Igreja contra as evocações não atingem, portanto, o Espiritismo, porém as práticas da magia com a qual este nada tem de comum. O Espiritismo condena tanto quanto a Igreja as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certo poder haver quem abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. O verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério, os condena. Porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar e os erros daqueles que não o compreendem. Mas antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim diremos, a censura da Igreja recai nos charlatãs, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou séptica, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros o fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica nem afeta a doutrina. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Estas palavras persuadem que Deus não permite a manifestação de bons espíritos que possam esclarecer e salvar da eterna perdição o herege, o ímpio e o criminoso. Somente os prepostos do inferno se lhes envia para mais mergulhá-los no lodaçal. Pesa dizê-lo, mas segundo a Igreja, Deus não envia a inocência senão seres perversos para seduzi-la. Essa Igreja não admite entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que vem em socorro das almas transviadas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? Acaso, então, somente para seu gozo pessoal? E serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados, que, piedosos na farta opulência, deixam morrer à fome o mendigo que lhes bate à porta. É mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico. Então não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem que faríeis, dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos.
Em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora bendizesseis os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e bondade infinitas. Dizem que há anjos de guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais, de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem? E porque tudo provém de Deus e nada ocorre sem sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus espíritos e os recuse aos bons? Nesse caso, é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder aos homens do que aos anjos de guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos de guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios. Servindo-se de tais comunicações ditas infernais, reconduzem a Deus os que renegavam e ao bem os escravizados ao mal. Esses demônios fazem mais, dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão de sua potência diabólica, ao passo que a Igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e recatados? E tudo por obra do diabo. Mas se assim for, claro é que a toda essa gente o demônio tem prestado melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, em se lhe tirando seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso, uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Não há dúvida de que Jesus é um mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e, por ela, o caminho da salvação. Mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos, finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática? Então, por que não lhes enviar Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, outros mensageiros, que baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade aos que desconhecem, tornando-la compreensível aos que não a compreendem e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência da propagação do Evangelho, abreviando o evento do reinado divino? Mas eis que chegam esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazeis vós, e como vós os recebeis? Vós os repudiais, repelis o bem que fazem e clamais que são demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam fazia o bem por artes do diabo. E o Nazareno respondeu-lhes: reconhecei a árvore por seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Para os fariseus eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se ao invés disso Jesus tivesse vindo lisonjear-lhe o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só pobre e fraco.
Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra. E a palavra sobreviveu, porque era divina. Importa, contudo, dizer que essa palavra só lentamente se propagou. E após 18 séculos, apenas é conhecida de 1/10 parte do gênero humano. Além disso, em que pese a tais razões, numerosos cismas rebentaram já do seio da cristandade. Pois bem, agora Deus, em sua misericórdia, envia os Espíritos a confirmá-la e completá-la, a difundi-la por todos e em toda a terra, a santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os Espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda a parte e não podem ser tolhidos. Também por isso o seu ensino se amplia com a rapidez do raio, e porque falam ao coração e à razão, são pelos humildes mais compreendidos. Muitos reflexionam: não é indigno de celestes mensageiros o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o das mesas? Não será ultrajá-los o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não, o Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à sociedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram porventura simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente, a árvore deixa um dia de estender virente e copada a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém e não de fazer do Deus justo e bom que nela reconhecemos um Deus faccioso, vingativo e cruel.